do Trump agora, você viu que ele tá querendo tirar todos os imigrantes legais, já lançou decreto logo no primeiro dia, muita gente sendo deportada ou nem conseguindo entrar, né? Parece que o aplicativo lá, né, que facilita, né? A entrada já foi bloqueado ali, já deu uma travada. Posso dar outro exemplo de Nova York? Nova York também tem administração democrata. Aí os caras estavam pegando imigrantes, colocando em hotéis, é difícil acreditar, pesquisa. Pagando $300 por imigrante nos hotéis, por imigrante poder ficar lá em Nova York, fora uma graninha todo mês. O que eu tô falando isso é para tentar explicar para vocês o porquê que o Trump ganhou, mesmo sendo uma figura que muita gente não gostava. É isso que eu falo. Para você entender isso, tem uma série de medidas que levaram a esse fenômeno que a mídia não entendeu e eu entendi, e eu tava vendo os caras falando que ele não ia ganhar. Então, vamos parar a pensar o seguinte: você é um americano, você olha o imigrante lá em Nova York, no hotel, num puto hotel, tá? E isso causa até um outro problema econômico, a minha área, porque se você coloca o imigrante no hotel, o turista, quando vai tentar se alocar, não tem hotel, aí a tarifa sobe, você prejudica a cidade. Como Nova York não é amistosa pro Airbnb, você fode duas vezes. Existe Airbnb em Nova York, mas é tão difícil para você cadastrar que os caras colocam tanta regra que você não consegue mais, tá? Então, você tá lá assistindo TV, aí você vê, porra, estão pagando $300 pro cara que pulou o muro ficar. Aí vem um furacão, que nem passou recentemente lá nos Estados Unidos, a pessoa perdeu tudo. Aí quanto o governo federal deu para cada pessoa que perdeu tudo? $750. Financiado. Caraca. Então, a pessoa tá em casa, não tem explicação para ela. Essa política tá errada. Tá errada. Mas essa verba que vai pra galera é do município de Nova York ou é federal? Pra pessoa não interessa. Sim, lógico. Pra pessoa, aí a gente volta na história do Pix aqui, da movimentação aqui. Quando as pessoas começam a olhar o governo gastando dinheiro errado, elas não querem mais saber se é porra do IPVA, IPTU. A pessoa pensa o seguinte: porra, eu paguei esse mês tanto disso, tanto daquilo e fui assaltado. Ela não vai fazer a conta se aquele imposto foi... Ah, não, peraí, mas o senhor foi assaltado, mas o que o senhor gastou 5 meses a semana foi no seu IPTU. E o IPTU é pra... Foda-se pra que é o IPTU. Eu não quero mais pagar tanta coisa. E aí eu tô com dengue, vou lá, não tem um remedinho no postinho, porque a menina falou que não tá chegando mais nenhum remédio. E aí eu vi que, de alguma forma, os caras gastaram dinheiro errado. Eu acho que o que tá pegando no mundo inteiro agora é isso. É isso. Agora, olhando só para não fugir daquele ponto, quando a gente olha essa questão da imigração, que para o Trump é um problema... Ele ganhou por causa disso. Sim, acho que foi também, o principal, né? Ele falou aquela lá que estavam comendo, os imigrantes estavam comendo os pets, né? Vários memes, ele com pato. Sim, com sanduíche de gato e tal. Aí e o cara... Não, só que aí tem uma parte interessante. Quando a gente olha a conjuntura, um pouco do que está acontecendo, ele está tentando... internalizar muitas das empresas que estavam fora, principalmente na Ásia. Obviamente, né, acho que essa é uma linha que o governo, tanto de esquerda ou de direita, ia ter que fazer invariavelmente, porque a China está muito forte, é o maior credor dos Estados Unidos, né? Se pedir para liquidar de uma vez, não dá como, né? Não é assim que funciona. Ainda bem, né? Senão ferrava tudo. Também a gente vai junto. Fizer com a gente também, também ferrou. Se a China não nos cobre agora, né? Exatamente. E quando a gente olha, trazendo essas indústrias de volta, pensando no modelo que foi levado para fora, que é mão de obra barata, e conhecendo os Estados Unidos, como eu também conheço, tem muita gente ali que contrata assim, a mão de obra ilegal, né, para uma série de serviços. É o faxineiro do restaurante, não tem carteira assinada, não tem documento, não tem nada. É o cara na mecânica ali, né? Quando passa alguém ali, ele já tá sempre escondido, tá sempre trabalhando nos fundos. Cara, é cheio, os Estados Unidos é cheio. A galera fala assim, não, parece que não é um monte. Brasileiro. É brasileiro. O IVA é 8%, todo mundo paga tip. Não, sim, é isso que eu tô falando. Não era mais fácil legalizar e pensar numa outra forma do que simplesmente deporta e não vai resolver o problema. O americano que já subiu de patamar, ele não vai falar, puta, eu vou voltar pra... A limpar o banheiro, o cara não quer. Perfeito. Concordo. O erro que a turma do Biden fez, quando você pega lá os gráficos de imigração,
Primeiro de tudo que nessa última gestão foi um negócio assim avassalador. Tipo, 5 milhões de pessoas. Foi um número assustador. E no meio, acabou vindo muita gente de gangue venezuelana, gangue haitiana. Então você tem lugares como Chicago e outras regiões que eu vi, que gangue tomando prédio, violência aumentando muito. Eu não sei se chega ao ponto da história de gato, de comer gato e tal, porque aí começa meme, vira uma zoação tão grande que você já não sabe o que é verdade ou não é. Mas o que é verdade? A violência aumentou em alguns lugares. Então a população fica assim, porra, eu quero alguém pra trabalhar, mas eu não quero alguém pra roubar. E detalhe, tá? A imigração para a economia americana e para a economia de qualquer lugar é boa. Os países precisam. Tem uma puta pica no mundo agora, que é a diminuição do nascimento de pessoas. Então todas as populações estão caindo. Raríssimos são os países que têm população crescendo. Ou seja, crítico, né? O Trump, na minha visão, ele não é louco de tirar todo mundo. Eu vi até um comediante fazendo piada, falando, pô, como é que vão reconstruir Los Angeles se o Trump vai tirar todos os imigrantes que faziam a construção? Que lá nos Estados Unidos é isso. Mas a sensação que eu tenho é a seguinte: eles querem a imigração tipo o brasileiro que vai pra lá, abaixa a cabeça, trabalha. O que eles não querem são os caras que vão roubar. Teve até um caso famoso, pesquisa aí, de um imigrante em Nova York, o cara assaltou, bateu em policial e foi preso, libertaram de novo. Ele fez cagada. Cara, e ficou nesse negócio... Apareceu na mídia, tipo, fazendo assim. Isso aí. Cara, então... E foi solto, tá? E foi solto. Isso é uma puta propaganda pro Trump, você entendeu? Porque o que acontece? O cara assalta, bate em policial, faz assim e tem um repórter defendendo. Pra população, na hora o Trump faz X milhões de votos. Esse é o lance. Por isso eu tô falando. Se o governo do Brasil não começar a entender que o problema não é fake news, não é uma desconexão com a sociedade lá na ponta, que você tem que conversar com a pessoa e falar, vem cá, você achou que era fake news o Pix? Não, nenhum momento. Então o que te incomodou? Pô, me incomodou que eu tô pagando pra caralho e as coisas não estão legais. E foi isso que me incomodou. Charles, a gente quando pegava assim, no final do ano passado, depois que foi eleito o Trump, então, pensei, agora, mas já eleito, o que eu imaginava? Eu imaginava, uma dissonância cognitiva das pessoas, então elas não iam aceitar bem, e aconteceu o que tá acontecendo já, beleza. Mas não teve manifestação que nem no primeiro governo Exatamente. dele, quando ele entrou, a galera, tipo aquele não solta a mão de ninguém. Teve manifestação pra caralho quando o Trump entrou no primeiro governo. Nesse não, tá? Só uma ponto de atenção. É isso. E aí o que eu imaginava é que talvez a gente ia ver, e aí muito do que acho que o mundo imaginou, né? Que era ou uma Guerra Mundial 3 eminente, porque era o que vinha sendo construído. Ainda dá tempo, né? O BRICS está se fortalecendo, a Rússia entrou ali na Ucrânia, a China tá louca para pegar Taiwan e está se criando um eixo esquerda versus direita global, e agora, tipo, aproveitando inclusive da fraqueza dos Estados Unidos embaixo do Biden. Essa era a minha conjuntura que eu lia. Aí eu falei assim, cara, agora vai vir enfrentamento. Mas o Trump parece que chega meio que tentando resolver. Então ele já fala, liguei pro Xi Jinping. Então ele tá movimentando algumas coisas para tentar meio que ser um protagonista do mundo e não enfrentar o mundo. Isso que eu tenho visto. Qual que é a sua visão desse Trump meio que... 2.0. Não tentando gerar guerras e ter essa manutenção de poder, mas tentar dominar o protagonismo com tipo, deixa que eu vou resolver. Eu falo com o Xi Jinping, eu falo com o Putin e meio que puxando, eu vou falar com eles. O que você acha dessa... Tá. Primeiro de tudo, eu acho que o Trump, no primeiro governo, ele aprendeu muito. Ele entrou muito secão. Sinceramente, ele nem achava que ele fosse ganhar no primeiro governo. Ninguém achava que ele fosse ganhar. Não sei se vocês lembram da época da apuração e tal. O próprio Obama falou, cara, você nunca vai ser presidente. Todo mundo debochava dele, era uma piada e ele ganhou. Então ele entrou no primeiro governo. Quando sai, inclusive, ele tem uma passagem que ele fala que foi o dia que ele entendeu que ele era um enviado de Deus. Que ele falou, poxa, eu acho que Deus me enviou mesmo. Ou me sacaneou, né? Porra, botar isso, podia ficar fazendo meu programa de TV. E ele ganhou. Ele ficou meio perdido no primeiro governo e logo depois veio a pandemia, que cagou o mundo inteiro. Cagou muito. Agora, ele teve um baita tempo para se preparar. Ele
teve um baita tempo para se preparar. E o mundo realmente, nos últimos 2 a 3 anos, eu acho que mais um pouco até depois da pandemia e da guerra Rússia-Ucrânia, é como se as cartas estivessem na mesa, as pessoas tivessem tomado as suas posições, entendeu? Não dá mais para eu fingir se eu sou não de esquerda ou direita, você também. Todo mundo já falou, ó, eu sou isso aqui, pronto, foda-se. Então a Rússia já falou, ó, eu sou isso, esse território é meu aí da Ucrânia, eu vou fazer tal coisa, e acabou. A China já falou, em algum momento a gente vai, Taiwan, em algum momento a gente vai acertar aqui. E se formou um bloco dos BRICS, que muita gente chama de eixo da resistência, o eixo do bem. Sul global. Detalhe, que agora tem lá a turma que ou tá junto ou tá conversando, Irã, Cuba, Venezuela, não sei da onde que as pessoas acham que... Caralho, Vai ser bom, né? não, trazer Coreia isso. do Norte, Venezuela, Cuba, Irã. Aí tem gente no Brasil defendendo o Irã, né? Os caras que enforcam mulher, mas vai pesquisar, mas tudo bem. Esses países se juntaram contra os Estados Unidos, que na minha opinião foi ficando enfraquecido, mas também a gente tem que pensar o seguinte, ficando enfraquecido de dentro para fora. A sociedade americana estava muito dividida. Então até quando a gente olha esse mapa americano da vitória do Trump, eu acho que tem um pouco das pessoas se tocando. A juventude um pouco só ainda, a juventude americana ela é muito igual à brasileira, cara, muito idiotizada, muito, a ponto de defender Irã, Cuba, Venezuela. Eu não tô dizendo que você não pode defender a esquerda, não é isso. O Mas povo, né? O povo. você não pode defender o regime do Maduro, por exemplo, falar que ele é uma democracia, né? Tipo, sair do filme lá da brasileiro que fala contra a ditadura brasileira, amei o filme, agora eu vou sair com os meus amigos pra gente discutir Cuba e Venezuela como é legal. Não faz muito sentido, né? Como também não faz muito sentido você criticar o Maduro, Cuba ou Venezuela e não criticar o regime que a gente teve no Brasil de ditadura. Você tem que ter uma postura coerente ali. Total. Mas voltando à história dos BRICS e tal, eu acho que os americanos querem fazer um contraponto, só que tá difícil enxergar quem são os BRICS agora dos americanos, né? Caso no Canadá, agora com a saída do Trudeau, ganhe um governo de direita, eu acho que vai começar a se formar um bloco. Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Argentina, Canadá. E aí a gente tem 2 blocos. O Brasil já se posicionou nos BRICS, primeiro porque está nos BRICS, mas se posicionou ideologicamente. Só que o governo é ideológico pro lado da China hoje, mas a população brasileira não necessariamente é. É diferente de alguns outros países.